Durante encontro do Consórcio de Integração Sul-Sudeste, os governadores Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, Romeu Zema, de Minas e Ratinho Júnior, do Paraná, manifestaram apoio àquela proposta discutida no Senado, que tem o objetivo de acabar com a reeleição para cargos de presidente, governador e prefeito, além de ampliar o mandato para 5 anos. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, se disse contra a medida que é defendida pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ontem, o relator do Código Eleitoral, o senador Marcelo Castro, apresentou 3 sugestões de propostas de emenda à Constituição para acabar com a reeleição. A gente separou o trecho dessa manifestação do senador. Vamos acompanhar. É o sentimento aqui da casa. O que é que eu já percebi até agora? Que há um sentimento majoritário de que a reeleição, o advento da reeleição, o instituto da reeleição é uma coisa que a maioria dos senadores entende que isso não é benéfico ao país, ao regime democrático. Eu sinto que há um consenso maior entre o fim da reeleição e o mandato de 5 anos, e há um consenso menor sobre a coincidência ou não das eleições. Pois é, vou começar essa rodada com o Acácio Miranda, que acompanha muito as questões eleitorais, o que está sendo debatido no Congresso Nacional, governadores se manifestando de forma favorável ao fim da reeleição. O que é importante ponderar nesse momento, você particularmente, é favorável ou não? Eu sou contrário, eu acho que nesse momento já está provado que a reeleição em nada acrescenta para as melhorias da nossa política pública. Há até um jargão que diz: 4 anos é pouco para você fazer um bom governo, mas 8 anos é muito tempo. Você acaba, por melhor que seja o seu governo, se desgastando perante a população e, você usou um jargão popular, eu vou usar outro, você acaba se perdendo durante os 8 anos de gestão. Mas eu vou ressaltar um aspecto que me chamou muito a atenção, até comentei com o Diego aqui. Os 3 governadores que criticaram, Eduardo Leite, Romeu Zema e Ratinho Júnior, têm 2 características em comum. Os 3 são governadores reeleitos e os 3 são pré-candidatos à presidência da República. Ou seja, de uma forma ou de outra, seriam beneficiados pelo fim da reeleição. Então, no final das contas, eu não sei se essa é uma opinião pessoal deles, contrários à reeleição, ou se essa é uma opinião que os beneficia pessoalmente. Pois é, você, José Maria Trindade, que também tem acompanhado a manifestação de vários parlamentares, né, Zé Maria? Segundo você, há um grande contingente de congressistas que defendem o avanço dessa matéria, né? Para acabar com essa possibilidade da reeleição para cargos do Executivo. E essa manifestação de governadores deve engrossar esse caldo? Sim, o senador Marcelo Castro, ele é muito experiente, foi deputado e negociou muito, ele sabe do que fala. É verdade, já tem uma maioria no Congresso Nacional para o fim da reeleição, mas essa maioria não está sendo bem conduzida, né? Falta um líder, o presidente da Câmara e Senado, que diga: olha, vamos acabar com a reeleição. Para se ter uma ideia, eu nunca vi ninguém no Congresso Nacional falando favorável à posse de presidente da República e de governadores e prefeitos no dia 1º de janeiro. É um massacre. A gente cobre posse aqui, chega todo mundo com aquele bafo, olho vermelho, passou a noite na festa de Réveillon, né? Aí chega no dia da posse geral, com aquela ressaca danada e interrompe folga, interrompe lá dias com a família, a dificuldade de trazer chefes de Estado e de governo aqui para a posse, porque ele também tem família lá. E o dia 1º do ano é uma data universal, todos comemoram, e demorou para aprovar esta mudança da posse para outro dia, 5 dias depois, em janeiro, né? E fica um debate muito grande, quer dizer, mas e esses 5 dias? Porque mandato não se estica e não se encurta, mandato se conquista. A reeleição do presidente Lula e dos governadores e prefeitos eleitos com reeleição estão garantidos. Ninguém aqui juridicamente contesta essa tese.
Os eleitos, eles têm direito à reeleição, né? Porque quando eles se elegeram, já vinha com esse anexo, né? Já foi, inclusive, discutido no Supremo Tribunal Federal. Então, não tem essa dúvida, né? Mesmo que seja uma emenda à Constituição. Agora, veja bem, não é só a reeleição e não reeleição, isso aí está garantido. Mas vem em segunda, o grande tema é o tamanho do mandato. A gente defende 4 anos, outros defendem 5 anos ou 6 anos, como era antigamente, antes da Constituinte. A Constituição Brasileira de 88 que definiu um mandato de 4 anos. Depois, uma emenda no governo Fernando Henrique é que decidiu criar a reeleição. Então, sim, primeiro, reeleição ou não? Todos querem o fim da reeleição. Segundo, é o tamanho do mandato. Aí começa a complicar. E depois vem esse debate sobre vamos aplicar a partir de quando e como seria isso, né? O tamanho do mandato. Estende ou um mandato tampão, elege para 1 ano, 2 anos. E outra dúvida é sobre a coincidência de eleições. Aí a coisa se explode. Ninguém tem ideia do que quer o Congresso Nacional sobre esta coincidência. Seria uma eleição só de 5 em 5 anos, se o mandato for de 5 anos, né? E aí elegeria vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República, né? Então, assim, é muita dúvida. Sobre o fim da reeleição, não há dúvida. Lembrou Miranda, governadores que foram reeleitos defendendo o fim da reeleição. E você, Diego Tavares, é um defensor dessa matéria? Você também é contrário ao Instituto da Reeleição? Porque alguns especialistas que também não gostam da ideia defendem que aquele que foi eleito para um cargo executivo passa os primeiros 4 anos no palanque eleitoral. Caniato, eu sinceramente acho isso uma grande falácia, até porque ninguém chega ao cargo de presidente da República, de governador, de prefeito sozinho. A pessoa tem um grupo político e se não vai focar os primeiros 4 anos para se reeleger para um segundo mandato, vai ter um foco ali de certa forma para eleger o seu sucessor e manter certa dose de poder. Então acho que a reeleição não acaba com essa que é a principal crítica. Outro ponto que o Zé levantou também a respeito da coincidência do processo eleitoral, algo que eu sou totalmente contra. Não tem como. No Brasil, nós temos ainda uma falta de educação eleitoral muito grande. As pessoas às vezes se confundem no voto entre deputado estadual, deputado federal. É muito comum. Até um episódio engraçado para contar aqui. Nós tivemos segunda-feira com o Coronel Telhada e ele disse que muitas pessoas votaram no filho dele, que hoje é deputado estadual, pensando que tinham votado nele. Então imagina você juntar vereador, prefeito, governador, senador, tudo numa eleição só. E tem um segundo aspecto, que o processo eleitoral a cada 2 anos acaba trazendo um pouco mais de consciência política para a população. Quando nós falamos de eleição a cada 2 anos, muitos temas importantes vêm à tona que geralmente não ocupam as rodas de debate, não ocupam, enfim, a mesa de bar, os ambientes mais populares. Com as eleições nós temos sim uma certa conscientização da população acerca da política, que é muito importante. Então, eu acho que a agenda e as demandas de uma eleição municipal são muito diferentes da eleição nacional. O próprio estilo do voto, nós discutimos muito a relação da eleição polarizada que se instala aqui na cidade de São Paulo, mas de outro lado, o voto municipal é um pouco mais pragmático, preocupado com a resolução dos problemas da cidade, enfim, são debates diferentes que, ocorrendo em momentos diferentes, como eu disse, tornam a população mais consciente sobre a política, sobre as nuances políticas. Eu acho que o modelo atual, nesse sentido, é muito mais positivo. Então, novamente, a reeleição não resolve os problemas, esse problema do foco do gestor. O gestor vai continuar focado, se não em se reeleger, em eleger um sucessor. Pois é, agora, a Cássio Miranda, em relação a esses 2 aspectos, coincidência das eleições estaduais e no âmbito federal com as municipais, você é defensor ou não, por quê? E também o tamanho do mandato. Caso o Congresso entenda que é preciso acabar com o dispositivo da reeleição, quanto tempo seria o adequado para cargos do Executivo? Eu acho que a coincidência de eleições municipais, estaduais e federais é ruim. Primeiro porque nós iríamos para a urna e votaríamos para 9 cargos. Vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, 3 senadores, governador e presidente. E no final das contas, o Diego bem disse, para aquele eleitor que tem menos acesso à política, que tem menos preocupação com a política,
ele já tem dificuldade para votar em 2, 3 cargos, escolher 2, 3 cargos, quiçá 9 representantes. Em segundo lugar, se nós tivéssemos essa coincidência de mandatos, nós teríamos eleições a cada 5 anos e a nossa democracia, que é exercida principalmente através do voto, ficaria por um largo período de tempo, entre aspas, suspensa. E, obviamente, o Diego bem disse, eu acho que vale reiterar, são as eleições, sejam elas municipais, sejam elas estaduais, sejam elas nacionais, que fomentam esse senso de civilidade, essa possibilidade, essa vontade de discutir política. Por isso que essa periodicidade menor acaba sendo mais saudável para a nossa democracia. No que diz respeito ao período dos mandatos, eu faria uma quantidade intermediária. Eu faria mandato de 6 anos. Nós temos 4 com a reeleição 8. Ao invés disso, eu acabaria, já disse aqui, repito, com a reeleição e manteria um único mandato de 6 anos, com eleições intercaladas a cada 3. Então, primeiro, eleições nacionais e estaduais, 3 anos depois, eleições municipais, dali 3 anos, eleições nacionais e estaduais, e assim sucessivamente. Inclusive, para os cargos de senador, seriam mandatos de 12 anos ou não? De 6 anos. Eu baixaria o mandato do senador também. Para quem então, nos acompanha, o eleitor votaria nos 3 de uma vez. Exatamente. Para quem nos acompanha, cada estado, independentemente da quantidade de eleitores, tem 3 senadores. E esses senadores são eleitos de forma intercalada. Numa eleição nós votamos para 2 senadores, na eleição seguinte nós votamos para um único senador, porque, diferentemente de todos os outros cargos, os senadores que são representantes dos estados, por isso que a cumbuquinha do Senado lá em Brasília está virada para baixo, tem mandatos de 8 anos. Agora você, José Maria Trindade, a não coincidência das eleições acaba trazendo um fenômeno curioso, né? As casas legislativas acabam ficando um pouco desconfiguradas daquela composição original, justamente porque muitos acabam se licenciando com o objetivo de disputarem outros cargos. A coincidência obrigaria que eles ficassem até o final a cumprir aquele mandato. Mas muito difícil a implementação dessa pauta em relação à coincidência das eleições. Primeiro que seriam muitos candidatos, né, Zé Maria? Mas você, de certa maneira, não iria privilegiar um debate que é super importante, né? Das demandas municipais. Sim. Olha, Daniel, eu entendo um mandato não como um privilégio, ou deveria ser, mas uma missão. Então, quem é eleito, ele é obrigado, ou seria obrigado, pelo menos moralmente, legalmente não se pode fazer isso legalmente, a ir até o fim, né? O eleitor votou, não se pode sair e deixar o suplente. Por exemplo, o ministro Flávio Dino, né, foi eleito pelo Maranhão e deixou a suplente um mandato inteiro, né? 8 anos no mandato, uma senadora que o povo do Maranhão não conhece. Imagine nós, né? E existem vários outros casos. O Senado da República é uma eleição majoritária, não é como o de deputado, que é proporcional, é como governador. E ele tem 2 suplentes. As pessoas votam nos suplentes, né? É como se fosse vice-senador, é como vice-governador e vice-presidente da República. E aí o que acontece? O senador ou vai para o ministério, ou vai para a secretaria de um estado e tal, e deixa o suplente. Isso é questionado, inclusive, por várias tentativas de mudança. A ideia é a seguinte: o senador ou deputado que ocupar o ministério, ocupar uma secretaria, pode, mas ele teria que renunciar ao mandato. E aí fica muito difícil e os deputados não iriam para ministério ou para a secretaria com a possibilidade de serem demitidos se não votarem para a Câmara e para o Senado Federal. Essa tentativa de mudança existe, mas não passa, porque quem interessa nesse assunto é o deputado senador e ele que vai votar. Ele não vai fazer uma história diminuir as suas possibilidades, né? O mandato de senador, ele é absurdamente grande, de 8 anos. Não deveria
Se diz no Congresso Nacional, numa conversa, eu me lembro de uma conversa que o senador Ronan Tito falou, né? Que o Senado era um paraíso. Aí alguém disse, é melhor do que o paraíso, porque não precisa morrer para entrar no Senado Federal, para entrar aqui. E o Senado é muito mais tranquilo, né? São pessoas mais experientes, ex-governadores, né? Ex-prefeitos de cidades importantes. Não se chega à toa ao Senado, que é uma representação mesmo do Estado, né? Independente do número de eleitores. E o que acontece na formação do Congresso Nacional? A ideia era dar representatividade popular na Câmara dos Deputados e o Senado o controle ali dos estados, né? E aí isso dá ao Nordeste um poder de fogo muito grande, ou seja, um desequilíbrio. São Paulo teria por volta de 220 a 230 deputados e tem 70, porque a Constituição limita em 70 o número máximo de deputados e o número mínimo de 8. Então, um estado como Rondônia, que tem 750 mil habitantes, ou seja, no estado inteiro menos do que Campinas, por exemplo, de habitantes, tem 8 deputados e 3 senadores. Isso desequilibra a representatividade regional. Então, o Nordeste e Norte, quando se unem, tomam conta do país em termos de legislação. É por isso que São Paulo fica aquém desses debates. E é por isso que a Zona Franca de Manaus é sempre prorrogada, né, em detrimento do interesse de São Paulo, que compete com a Zona Franca, numa desigualdade. E o pessoal da Zona Franca diz o seguinte, olha, São Paulo tem infraestrutura, tem consumidor próximo e a região amazônica teria que ter vantagem, senão todos saem de lá. Mas, enfim, eu estou citando um exemplo de como a força regional interfere aí nesses mandatos. Se houver uma tentativa de mudanças nisso aí, eu entendo que teria que ter um debate muito mais profundo, inclusive tirando esse limite de 70 deputados para São Paulo e acabando com o mínimo de 8 deputados para os deputados, aos estados pequenos, e ficaria o Senado como equilíbrio, Senado 3 para cada um. E veja que esses debates são muito, muito problemáticos, eles não existem. Sabe por quê? Quem decide, quem vota é o deputado e o senador. E na hora de votar e de negociar, ele pensa no quadradinho dele. E eu? O que eu vou ganhar com isso? Esta é a lógica do Congresso.